Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift, feito por um fansite brasileiro. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Pra quem não sabe, o Thi é tipo um mafioso dos podcasts. Ele tem vários outros podcasts com outros portais, né? TaylorCast, RBD, Ariana, Beyoncé. Então, assim, a gente indica muito vocês darem uma olhada lá no Insta dele. Eu sou o Luan. E eu sou a Duda. E hoje, o nosso assunto ele vai ser especial. É sobre ele, o único, o maioral e um dos favoritos de quase todos os fãs. Sejam bem-vindos ao episódio do Speak Now. Isso mesmo. A Taylor's version desse álbum finalmente veio aí. Ela saiu semana passada, no dia 7 de julho. Então hoje a gente vai falar tudo sobre essa era, né, que começou lá em 2010, e também vamos dar umas opiniões polêmicas aqui, porque, né, onde tem Speak Now tem polêmica, e é sobre isso. E para falar hoje com a gente, convidamos a nossa querida DM do TSBR, já conhecida de todo mundo aqui no podcast, tá em todos os episódios, a Laura. Oi, gente, tudo bem? Nossa, hoje eu tô sozinha, responsabilidade. É verdade. Hoje tá só nós três aqui. Antes de a gente entrar nesse universo do Speak Now, para ler os resultados das enquetes referentes ao episódio anterior do Fearless? Então, no nosso episódio do Fearless, nós tivemos 260 votos naquela enquete, e a música que vocês votaram, que deveriam estar na setlist da The Eras Tour, além daquelas que já estão. A mais votada foi The Way I Loved You, que ganhou disparado com 42% dos votos, porque tem muito bom gosto, adorei o resultado. E em segundo lugar ficou Mr. Perfectly Fine, com 26%. Eu também ia gostar muito dessa música na setlist, seria incrível. E a gente perguntou também para vocês qual canção merecia um curta-metragem, assim, meio que tipo de Outwell, né? Que o Outwell recebeu na era Red, e Taylor's version. E a gente teve muitas respostas, eu vou citar algumas delas. Algumas delas, né? Algumas pessoas escolheram Mr. Perfectly Fine. E o Alex deu até a ideia do Joe Jonas e da Sophie Turner participarem do clipe. Para quem não sabe, escuta o nosso episódio anterior para entender a relação deles com a música. E simplesmente seria muito legal um clipe com os dois. E uns falaram também The Way I Loved You, para ganhar um curta. E a Ana Galouro disse que o Vilão Smith seria incrível para passar aquela vibe de clichê adolescente. Aí, tudo. E hoje o episódio vai ser muito especial pra todo mundo, né? Porque o Speak Now é um álbum extremamente querido na fanbase e principalmente entre os ADMs do TSBR mesmo. Inclusive, pra mim, esse foi o primeiro CD que eu comprei da Taylor. Cara, eu vi a regravação dele com os vocais atuais e a produção, que, diga-se de passagem, está extremamente melhorada. Eu tô passando mal até agora, pra ser sincero com vocês. Não, sim, muito verdade. Eu tinha acho que só 10 anos, né, na época que ela lançou o álbum, mas mesmo ainda sendo criança, muito nova, eu já conhecia a Taylor há algum tempinho, assim, acho que um ano, né, mas por aí. E ainda era, mesmo assim, era algo ainda muito novo para mim, né? A Taylor ainda era algo muito fresco na minha cabeça. Mas eu lembro de bastante coisa da época, né? Porque eu costumava tocar nas rádios, tinha aquelas programas na TV que também passavam as músicas. E eu lembro bastante que lá naquela época o Speak Now já tinha essa aura mágica, né? Que a Taylor criou em volta do conceito dele. E acho que é o que hoje faz ele ser tão especial para muitos fãs, né? Inclusive para mim, que lembro bastante dessa época por causa desse conceito todo que ela criou. E isso foi meio que... A gente costuma comentar na equipe que o Fearless foi uma porta de entrada para o universo da Taylor na época, né? Para as pessoas conhecerem ela. Mas meio que foi com o Speak Now que ela manteve essas pessoas na fanbase, né? E fez muitas pessoas continuarem escutando o que ela tinha para dizer nas músicas. Exatamente, assim, foi nessa era que a Taylor aperfeiçoou as técnicas dela, né, de storytelling, porque ela tem algumas músicas ali que algumas pessoas acham que ela começou no Lover ou no Folklore a contar histórias que não é dela, mas não, na verdade, Mine, Speak Now,
Ela tem algumas canções, né, no álbum que são assim, só nas vozes da cabeça dela, né, que a gente diz. Lu ali comentou sobre o primeiro CD. Eu tenho uma relação muito querida também com o Speak Now, porque eu tenho aquela lembrança de... foi o primeiro álbum o primeiro CD físico que eu ganhei, o primeiro que eu escutei da Taylor também. Eu lembro de ganhar ele no Natal da minha mãe, e eu também lembro de ter aquela lembrança de ir pra escola todo dia de manhã, e aí nos anos 2000 a gente tinha aqueles rádios antigos. Eu voltava da escola correndo pra pôr o CD e escutar a tarde toda. Porque era o único CD que eu tinha só dela, né? Porque a gente, na verdade, mal conhecia, assim, né? De comprar CD e tal. Então, assim, é incrível, assim. Voltando a... Eu até fugi do assunto aqui. Voltando à história lá do storytelling. Você falou demais, Duda. Fale mesmo. Fale mesmo. Não, fala mesmo. Hoje é pra falar. Sim. Não é à toa, né, que ela escreveu o álbum Speak Now, falando lá sobre o storytelling dela. Ela escreveu o Speak Now totalmente sozinha. Pra quem não sabe, a história foi assim. Após ganhar o Grammy de álbum do ano com Fearless, um crítico de música fez um comentário muito babaca, sem noção, dizendo que a Taylor não conseguiria escrever um álbum sem a ajuda de colaboradores. O que já começa aí uma perseguição bem boba contra ela, né? Contra uma adolescente de 18, 19 anos, porque o Fearless, se comparar com os outros álbuns que estavam não só concorrendo ao álbum do ano, mas que estavam sendo lançados na época, e não tem nem a metade dos colaboradores, né? Então, assim, é uma coisa totalmente sem noção. Mas, enfim, como a nossa mãe nunca leva desaforo pra casa, ela calou a boca de todo mundo, fazendo o que ela faz melhor: arte. A Taylor escreveu todas as músicas do Speak Now sozinha. E isso incluindo esqueci a palavra. Incluindo as melodias da canção. E essa história também inspirou, né, o hino Min, que é também o single do Speak Now, que fala justamente sobre isso. Que a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais tarde. Isso mesmo, e voltando no que você falou de storytelling, nesse álbum a Taylor entregou algum tipo de música que você pode visualizar todo um cenário enquanto você está ouvindo. Que justamente é o significado de storytelling, né? Mas enfim, um exemplo disso é o primeiro single, que é Mine. Essa música deu o pontapé inicial do álbum, dos trabalhos de Speak Now, em 4 de agosto de 2010. Infelizmente ela foi lançada antecipadamente, 2 semanas antes, se não me engano, porque a música vazou. E apesar dela ser uma história fictícia, como a Dura também já citou, mostra um pouco do amadurecimento da Taylor sobre uma quebra de expectativa, né? Sobre os relacionamentos. Porque no filme a gente ainda vê ela idealizando um pouco essa questão de amor perfeito. É porque você vai casar comigo, a gente vai casar, vai envelhecer, vai... Enfim, a gente sabe que nada é perfeito, né? Esse tipo de coisa existe, mas não é perfeito. E a gente já percebe que no Speak Now ela já começa a ter um pouco de noção sobre esse tipo de coisa. Sim, com certeza. E eu acho o Mine é um dos meus clipes favoritos da Taylor até hoje. Eu acho ele muito, muito bonitinho, muito fofo, inclusive pelos motivos que você já falou. Mas uma coisa que eu acho incrível do videoclipe de Mine é que ele retrata, como você disse, né, que é exatamente a imagem do que a gente cria quando a gente escuta a música. Então parece que ela tá pegando as cenas que estão na nossa cabeça e jogando no videoclipe. Isso é muito mágico também de se notar. E é mesmo como se fosse a nossa imaginação tomando vida, né? E como ela faz no clipe, que ela começa com o encontro, né, com o cara no restaurante, e ela começa a imaginar como seria a vida com ele. Então ela faz esse jogo nessa meio que conversa com da imaginação dela com a música. E essa música tem um sentimento muito, muito marcante de voltar no tempo e relembrar todos os momentos de um relacionamento. E no caso da Taylor no clipe, foi o relacionamento pais dela, né, no clipe, né? Os pais dela no clipe. E ela mostra a perspectiva da Taylor criança, né, vendo os momentos de briga entre os pais e pensando que ela viveria exatamente a mesma coisa no futuro, né, com o futuro relacionamento que ela tivesse.
como se tudo fosse acabar igual às brigas que ela tinha, mas mostrando um trauma da situação, né? Mas como se aquela fosse a referência que ela tinha de um relacionamento, né, no clipe. E no clipe também mostra que esse relacionamento não precisava ter esse fim, também quebrando meio que esse ciclo, né, também, mas mostrando que todo relacionamento tem as suas particularidades e também as suas dificuldades. E também uma coisa muito fofinha do clipe também é que os 2 filhos que aparecem dela, muito fofos, as 2 crianças, e que no futuro a gente ia ver que eles vão brigar pela herança dela, né, gente? Mas esse assunto para outro episódio. Quem pegou, pegou. Pra muitos episódios à frente. Não, e realmente, o Speak Now tem muito disso, né? As músicas que a Taylor criou ali tem um sentimento de identificação na gente que é absurdo. O que leva a falar do segundo single, que é a queridinha de todo mundo que tá aqui, eu acho, né? Que é Back to December. Todo mundo ama. E é impossível ouvir essa música sem lembrar de algum relacionamento que poderia ser perfeito, que era com a pessoa perfeita, tava tudo perfeito. Mas você acaba lascando tudo. Porque você, sei lá, ou tá ferrado mentalmente, ou você tem outra pessoa em vista, que essa pessoa, no caso, não é tão legal, mas você acaba trocando aquilo que é perfeito por algo que é uma porcaria, que é o caso que aconteceu com a Taylor, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu acho que a maioria de nós, na época, não tinha muita noção, né? Da gente que tá aqui, porque, infelizmente, a Rebeca, nossa anciã, não está presente pra ela falar. Mas a gente não tinha muita noção do que era isso na época. Porém, ao longo da vida, a gente acaba descobrindo que é real. Infelizmente, é real oficial. E todo mundo passou por isso, não tem jeito. É real, acontece, a gente é trouxa, a gente é burro, a gente faz merda. Não, eu amo essa música demais, né? Porque ela tem tudo aquilo de... É uma das poucas músicas da Taylor que ela realmente... Não que a Taylor nunca admita que esteja errada, porque ela admite sim, mas ela não erra, entendeu? Só que nesse caso ela errou e falou. E falou mesmo. Além desse lance, né, de identificação pessoal, Back to December tem esse background impecável, né, da própria Taylor. Pra quem não sabe, em 2009, a Taylor, ela teve um breve relacionamento com o ator Taylor, com o Taylor Lautner. E eles eram o momento, né? A Taylor tava estourada com o Fearless, e o Taylor Lautner, ele estava na logo dele lá com a saga Crepúsculo, que acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos da nossa geração. Tudo começou durante a gravação do filme Idas e Vindas do Amor, que é um filme muito fofo, eu adoro, pelo menos. Onde eles se conheceram e renderam aquelas fotos icônicas, né? Naquele campo lá, a Taylor de shortinho, ele de regata, coisa mais linda. Amo! Essa cena é muito engraçada. E também tem aquelas no photoshoot do filme oficial, que eles estão abraçados, que é muito boa, amo aquelas fotos. Enfim, o romance ele só engatou publicamente depois de aquele infame VMA, né, em setembro de 2009. E a Taylor, né, ela faz uma referência a esse dia na letra de Back to December. Então, a gente tem certeza absoluta que é sobre o Taylor, né, a música. Sim, ela coloca várias coisas na música que dá pra gente chegar, né, que era sobre ele. E eu lembro que nessa época realmente só dava o casal Tay-Tay ou Tay-Square nas redes e tal, em todos os lugares eu falava sobre isso, justamente porque eles estavam muito populares na época. E a Taylor chegou a até assumir o namoro com ele durante aquele monólogo icônico do SNL, que acho que é muito, muito, muito famoso na fanbase também, então se vocês não conhecem, nunca viram, dá uma procurada depois, porque é muito bom. Mas infelizmente, em dezembro de 2010, o Taylor e a Taylor foram vistos pela última vez. E logo, assim, o relacionamento deles teve um término, assim, confirmado. E aí, na época, de revista de fofoca, contaram que, né, esses rumores de que o relacionamento deles terminou, porque ele não estava evoluindo e aparentemente ele gostava mais dela do que ela gostava dele, e que é meio que a narrativa que a gente escuta em Back to December, né, na música. Mas o importante é que tudo acabou bem, né? Eles continuaram amigos, respeitando. E o Taylor Lautner, inclusive, já fez vários elogios para Taylor durante entrevistas, durante ao longo dos anos.
E apesar de ter sido foi algo muito passageiro, e eles eram muito novos, né? E os dois, acho que até hoje eles reconhecem isso e não guardam mágoas. Inclusive, o Taylor Lautner brinca bastante sobre isso atualmente e leva tudo muito na boa. Mas é inegável que ele é uma figura muito presente da era Speak Now, a gente fala bastante sobre isso. Mas como a gente falou mais cedo, né, a Taylor, o romance acabou e a Taylor partiu para a próxima, né, que, diga-se de passagem, não foi uma das melhores trocas, entre aspas, que ela fez na vida pessoal dela, né, mas... Infelizmente... Infelizmente não, porque... Gente, já começa assim, né? Ai, não tem como. Tipo, infelizmente, não, porque relacionamento acaba mesmo, a gente sabe, e ainda mais na idade deles, né? Mas depois desse relacionamento, com Taylor Lautner, ela engatou no namoro com o cantor John Mayer. E o resto da história não foi legal. A gente já sabe que ele inspirou Dear John, que é a track 5 do álbum. E até hoje, pra mim, é uma das músicas mais vulneráveis e pesadas. É muito pesada mesmo da carreira da Taylor. Aquela letra... Ai, dá vontade de falar um palavrão. Pois é, eu acho que essa música, ela, em si só, ela já é muito, né, trata de uma situação muito complicada, e se você for ainda lembrar do contexto, que ela era tão nova na época, ainda fica mais pesado ainda, né, ela é bem forte mesmo. E quando ela canta, né, dá pra sentir essa emoção que ela tinha na época, ela sentiu o sentimento bem, bem latente, assim, toda a dor e a mágoa, né, tudo que ela sofreu, e até um pouco de raiva da situação, né. E a Taylor até evita cantar essa música nos shows ao vivo. E, inclusive, eu não sei como que ela conseguiu performar essa música em todos os shows da Speak Now World Tour, sério. Ela sempre entregou muita emoção na performance dessa, né? Sempre impecável e tudo, com a fogo de artifício e tal, fazendo referência à música. Eu acho essa parte da turnê muito emblemática. Mas tudo que ela cita naquela música é mega pesado, como você falou, e ainda mais com a minha 19 anos. Eu fico imaginando como a minha eu de 19 anos passaria pelas mesmas coisas que ela retrata na música. Eu fico meio assim, sabe? Eu acho que não teria psicológico pra isso, não. Acho que ninguém teria. E assim, esse assunto ele é polêmico, né, no fandom. Mas a gente, né, por ser fã da Taylor, nós três aqui, principalmente, que a gente tá na fanbase, eu posso dizer que a gente tá, né, bastante tempo acompanhando, a gente pode falar com propriedade sobre esse dano, né, que o relacionamento com o John Mayer teve na vida dela. Mesmo após anos, né, como a Taylor cantou em Uruf Kurushuruf, do Midnights, que lançou agora, que é uma das minhas absolutamente favoritas dela, da carreira, ela canta, né, que é algo que assombrou ela, e a gente, sim, tá na cara que é sobre esse relacionamento, porque ela fala sobre 19 anos, né, sobre um relacionamento com um homem mais velho. Uhum. Tanto em Dear John, né, quanto em Uruf Kurushuruf, ela canta que por mais, quer dizer, por ele ser adulto e o experiente da relação, ela gostaria que ele tivesse tido a iniciativa de não ir atrás dela, de parar aquilo, né, porque... Assim, gente, sem julgamento, né? Quem tá ouvindo, a gente nunca sabe a vida dos outros. E não tô aqui pra julgar vocês, tô aqui pra falar sobre essa relação específica. Que a gente, né, tem uma certa propriedade. Não pra se meter tanto, mas pra falar sobre o que a gente sabe. E também por experiência própria minha, eu, Duda. Relação com alguém muito mais velho, nesse caso da Taylor, são 13 anos, né, de diferença. Nunca, de 19 para 32 anos, né, que o John tinha 32 na época, nunca dá bom para uma das partes. E quando eu digo uma das partes, eu quero dizer o da pessoa mais nova, né? Tanto menina quanto menino. E assim, um abismo de diferença entre tu ter 19 e namorar um homem de 32, e tu ter 30 e namorar ou ser casada, né, com um homem de 43. Entende? Que é muito diferente, assim, Sim. Esse abismo, assim, por mais que sejam os mesmos 13 anos, alguém de 30 já tem uma experiência na vida, sabe? Relativamente igual uma de 43. Agora, uma de 19 anos, que recém tá ali saindo do ensino médio, namorar com um cara de 32, tipo, não...
óbvio que eu não tô pondo a culpa na Taylor, eu tô falando um homem de 32, né, de 32 anos, tipo, ai, sei lá, cara, eu não gosto. Eu tô tentando me privar de falar umas coisas assim, porque eu quero julgar muito. Mas assim, é aquilo que eu falei, a gente tá falando dessa situação aqui da Taylor e do John Mayer, né? De músicas que a gente sabe que vieram do que veio depois de tudo isso, das tretas. Então é algo que a gente sabe. A gente sabe, assim, né, o que a Taylor entregou pra gente. Pois é, e eu acho que o que pesa mais aí, como você falou, é a proximidade. Não é só a diferença de idade, mas a Taylor tinha acabado de sair da adolescência, né? Ela tinha 19 anos ainda. Ela, tipo, tinha acabado de sair da fase adolescente e tal. E eu acho que isso que é o que pesa mais. Porque não importa se você tem a diferença de idade for a mesma, como você falou, dos 30 para os 43 anos, mas o momento que ela estava na vida dela, sabe? Se você for olhar as outras músicas do Speak Now, que ela fala sobre a experiência que ela estava vivendo na época, você pega Never Grow Up, por exemplo, ela tinha acabado de se mudar para um apartamento sozinha, ela estava começando a adquirir a independência dela, né, de não estar mais dependendo dos pais, de estar conquistando o mundo aos poucos, ela já estava, né, começando a estourar por aí, ficando famosa. Então, acho que tudo isso tem que se levar em consideração. E a forma como aconteceram as coisas não foi nem um pouco legal. Então, não é só a questão da diferença de idade. Acho que vai muito do contexto em que eles estavam inseridos, né? A personalidade de cada um também. E a forma como foi direcionada essa situação mesmo. Isso do peso da idade, pra mim, é o ponto principal. Mas também como ele agiu depois, né, de tudo que rolou. Porque, desculpa a palavra, mas ele foi um babaca total. Ele sempre foi, né, pra falar a verdade. Se Mas, você é gente, fã do até John Mayer, o que você tá fazendo aqui nesse episódio? Sai, a gente não se importa, pode sair. Não, nos outros episódios Pois pode é. escutar, mas nesse específico, por favor. Não, olha, eu acredito que hoje em dia, né, eu espero que tenha evoluído um pouco, porque a própria Taylor já, né, falou que ela não quer que ataquem ele e tal, então eu espero realmente que tenha evoluído, mas, né, a gente não conhece ele, não tem como a gente saber se realmente mudou, a gente sabe o que a gente tem né, de informação, que é a música mesmo, que não foi legal Sim, e sim. foi babaca. Mas a Laura falou, eu espero que mudou. Tô sabendo de uma fofoca aí que na verdade não mudou, não, que ele continua atrás de novinha, né? Então, assim. Ok. Viu? Não, e era exatamente isso que eu ia falar. Porque ontem mesmo, né, antes do lançamento do Speak Now, ele fez uns posts aí, não sei se vocês viram, mas enfim, pra mim, A pessoa pra também não se mim, ajuda, né, é o gente? mesmo babaca de sempre, A e é pessoa tá isso. cagada e vai lá e senta na merda, né? É tipo assim. Exatamente. Mas enfim, acho que já deu, as pessoas já entenderam, né? Enfim, vamos mudar de assunto. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, né? Mas coisa boa mais ou menos, depende da interpretação. Mas enfim, assim, vamos falar um pouquinho sobre Me, né? Que foi como a Estela escolheu como terceiro single do Speak Now. E como a Duda já falou mais cedo, ele retrata uma fase da vida dela em que ela foi receber muitas críticas e tal, da época do Fearless. E hoje ela é uma das músicas mais lembradas da Era Speak Now, né? Teve um clipe super icônico e tal da Taylor sendo naquela linha do trem e tal, muito legal. Tem até a Joey King no clipe, é muito bonitinho. Eu tenho certeza que essa música foi ainda é um hino de muita gente por aí por causa da letra, né? Que fala muito das pessoas que foram vítimas de algum tipo de opressão na sociedade. E é incrível como essa letra ainda se mantém muito atual no dia de hoje. Isso é o sinal de uma obra de qualidade, né, gente? Atemporal. Fato. E, tipo, não é pra menos que essa música foi Ah. mega aclamada na época. Facts! foi mega aclamada na época, porque a Taylor venceu 2 Grammys com essa música, que é o Grammy de Melhor Performance Country e Melhor Canção Country. E é legal até a gente estar citando o Grammy aqui, porque vocês lembram do que a gente falou, do que a Duda falou, no caso, lá no começo do episódio do podcast, sobre o tal crítico que falou aquele monte de merda sobre a Taylor? Então, essa música foi escrita por conta dessa situação. Tipo, que mega ironia, né? Porque a Taylor calou a boca das pessoas 2 vezes. Ela escreveu o álbum sozinha e ganhou o Grammy, que ele falou
Que ele, verdade. ele falou com todas as letras que ela não conseguiria ganhar um Grammy se ela não conseguisse. Se ela não tivesse colaboradores nas músicas. E tipo, imagina ser machista. Imagina ser machista E assim. foi, E ainda tomar no cu, né? Porque ele se lascou, ficou feio pra ele, graças a Deus, e é isso. e foi justamente com essa música que ela foi ganhar o Grammy, né? Não foi com nenhuma outra, foi Muito com icônico, Me. muito Justamente essa. Eu amo Mia, eu amo o banjo que ela usa. Nossa, eu amo demais, gente. Que é muito, muito icônico. Então, seguidos de mim, Taylor, ela trouxe hinos como The Story of Us, que ai, é meu bebezinho. Que inclusive eu perdi, né? Depois que eu falei aqui no Swiftcast. Perdi. A Lara tá rindo. O teu vai ter pra ti mais tarde, entendeu, Lara? Porque vai chegar. Você é bocuda, você falou demais, ó. Sempre falando demais. Sparks Fly também. E Hours, né? Que são todos singles. Felizmente a Taylor já cantou The Story of Us, né? Que eu falei aqui. E já cantou também Sparks Fly. São duas das minhas. Que eu amo demais. Mas tudo bem. E Hours ela já cantou também, né? Já cantou Hours, verdade. Ela já cantou. Ela falta poucas do Speak Now, né? Mas enfim. Como surpresa na The Eras Tour, né? Isso que a gente tá falando. A gente não pode deixar de falar que essa pegada mega pop rock era muito trend na época. E virou ainda mais ainda por causa, né, do Speak Now, dessa influência da Taylor. Que é simplesmente icônica e tá voltando agora, né? O pop rock, assim. Agora não, eu digo, tipo, 2021, que veio o Olivia Rodrigo, que veio até aquela música algumas músicas da Billie Eilish, que tem bastante guitarra e tem uma base bem forte de pop rock, né? Tipo assim, que me lembra bastante da Avril Lavigne, dessa época, assim. Amo demais. Adoro. Fiquei muito feliz que o pessoal abraçou de volta o pop rock. Que ainda tá por aí, né? Por causa dessa nova geração. E falando de singles, o Speak Now ele é lotado de músicas que não foram singles, né? A gente tem Haunted, Better Than Revenge, que também é uma das minhas preferidas. Que a gente vai falar mais pra frente dela. Tem Last Kiss e a própria faixa título, né? Que é Speak Now. E a maioral, Enchanted. Tudo bem, né? Que ela tá tendo um reconhecimento agora, né? Que por causa do TikTok e tudo mais. Mas quando a Taylor finalizou a era e não fez essa de single, rolou muito chororô dos Swifties. Inclusive até pouco tempo, né? Até antes das regravações surgirem aí, tinha gente chorando, inclusive eu. Porque Enchanted nunca teve um clipe. Eu acho que ela tentou se redimir colocando Enchanted como a única música do Speak Now na The Eras Tour. Mas ela é uma queridinha do fandom e é aquele tipo de música que dá um quentinho no coração, né? Pra quem não sabe, vai mais uma historinha de como ela compôs essa música. ela escreveu Enchanted sobre o cantor Adam Young, que um relacionamento que nem chegou a acontecer, né? Pra quem não sabe, foi após um encontro de um show da banda em All City, que o Adam faz parte. Ele enviou um e-mail para Taylor dizendo assim, desculpe por ter ficado tão quieta, simplesmente fiquei maravilhado ao te conhecer. E essa combinação de palavras é familiar, né? A Taylor ficou tão emocionada a ponto de incluir Wonderstruck e Enchanted, né? As palavras que ele usou no e-mail, na música. Então, é uma curiosidade bem legal. E também que outra coisa também é bem legal de acho que se algumas pessoas não sabem, que é que Enchanted foi pensado para ser o nome do álbum, né? Não é o nome do Speak Now. Mas depois de algumas conversas da Taylor com a sua gravadora na época, então deve ter surgido alguns motivos que eles apontaram, né, para ela não usar esse nome, ela resolveu mudar para Speak Now, que é como a gente conhece hoje. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que ia ficar melhor Enchanted ou Speak Now é o nome perfeito pro álbum? Pra mim, Speak Now não tem jeito, porque é mega impactante e eu acho que Enchanted ia ficar meio breguinha. Eu compartilho da mesma opinião. Eu amo Enchanted. Ai, caralho, vocês ouviram isso? Gente, disclaimer, eu moro numa avenida, eu moro perto do aeroporto, então tem que ter um caos, mas tudo bem. Não corta essa, viu, Tina? Não corta que é pro pessoal ver como eu sofro mais que a Juliette, entendeu? Pra gravar esse podcast. Até perdi o que eu tava falando do nome, né?
Então, eu amo Enchanted, mas, nossa, Speak Now, eu nem falando assim da música em si, mas dessa história por trás. Todo mundo tem muita gente que prefere Enchanted porque prefere a música, né? Mas assim, acho que são coisas totalmente diferentes. Tu nomear um álbum, independente se tem faixa título ou se a faixa título é, né, favorita, enfim. Então eu trouxe aqui duas partes dos prólogos, né? O primeiro do prólogo de 2010. E eu, como uma boa Speak Now, estou completamente obcecada. Abre aspas. Eu espero que vocês usem suas palavras para o bem. Porque as únicas palavras que você vai se arrepender mais do que as que você não falou são aquelas que você usou para machucar alguém intencionalmente. Eu acho que as palavras que você se impede de dizer são aquelas que irão assombrá-lo mais tarde. Então fale isso para eles. Ou fale isso para você no espelho. Fale isso em uma carta que você nunca irá mandar ou em um livro que milhões poderão ler algum dia. Eu acho que você merece olhar para trás da sua vida sem um coral de vozes ressoando dizendo: poderia, mas agora é tarde demais. Há um tempo para o silêncio, há um tempo para esperar a sua vez. Mas se você sabe como você se sente e você sabe tão claramente o que precisa dizer, você irá saber isso. Eu não acho que você deve esperar. Eu acho que você deveria falar agora, né? Ela fala, I think you should speak now. Eu acho maravilhoso, amo. Que é, né, toda essa questão da crítica, enfim. Que ela falou, né? Sobre o que é o tema do álbum. Assim. No Speak Now, Taylor's Version, o prólogo, já aviso que, nossa, destruiu. A gente tava traduzindo o prólogo na equipe ali, destruiu todo mundo chorou com todos os parágrafos. Eu separei um aqui curtinho. Ela fala, né, a Taylor de agora fala sobre essa questão de falar agora, de falar mesmo. Então, abre aspas. Eu tinha uma sensação incômoda que nos momentos mais intensos da minha vida eu tinha congelado. Não tinha dito nada publicamente. Ainda não sei se foi por instinto, por não querer parecer indelicada ou simplesmente por um medo avassalador. Mas eu me certifiquei de dizer tudo isso nas músicas. Decidi chamar o álbum de Speak Now. Foi uma analogia com o momento Fale Agora ou Cale-se para Sempre em casamentos, mas para mim simbolizava uma oportunidade de responder às fofocas e comentários em torno da minha própria vida. Fecha aspas. Eu sou completamente obcecada por prólogos da Taylor, eu acho que ela escreve muito bem. Um dos meus favoritos. Com certeza, o meu favorito virou esse de Speak Now, Taylor's Version. Eu acho que ela esclareceu muita coisa e é o maior dela, né? Curiosidade aqui. Não que eu tenha contado palavra por palavra, mas eu tenho quase todos de cor. E esse, com certeza, é o maior que ela falou mais sobre, né, o álbum em si. E ela deixou bastante, assim, ela fez o suspense com o prólogo do Speak Now, né? Porque nos outros Taylor's Version, ela meio que colocou o prólogo naquele post do lançamento, assim, né? Antes de lançar um pedacinho. E dessa vez ela fez uma frasezinha minúscula, né? Pra anunciar o lançamento do Speak Now Taylor's Version. E aí a gente chega no lançamento e o prólogo tá enorme, desse tamanho. E assim, a gente não esperava, e ficou muito, muito bom. Eu achei ele muito, muito. Nossa, a gente não superou até agora tudo que ela escreveu. Mas, voltando ao assunto do nome do álbum, eu concordo com vocês. Eu acho que, apesar de Enchanted traduzir um pouco daquela aura mágica e meio mística, assim, do álbum que a gente já conversou sobre, eu acho que a escolha do nome Speak Now foi a mais acertada mesmo. É muito perfeito, porque é o título que simplesmente traduz o conceito do álbum todinho, que é, como ela mesma disse, né? Não dá para eu falar melhor do que a Taylor já falou, que é, ela resolveu que o conceito do álbum seria relacionar as coisas mesmo, literalmente, e transmite muito o que foi feito no álbum através das músicas. Eu acho que o Enchanted não ia traduzir tão bem quanto esse nome. E acho que também depois dela ter escolhido o nome do álbum, ela meio que deve ter pensado, nossa, sim, isso aqui vai tem muito mais a ver. Então, tanto dela ser sincera, muito, muito sincera nas letras, quanto dela falar das experiências pessoais, né? E tanto as mais pesadas quanto as fofocas. E eu até de se desculpar, que é o caso de December, mas também que ela também o fato de ela ter composto tudo sozinha, né? Calando a boca de todo mundo mesmo, como a Duda falou.
Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver o encarte do álbum físico, é muito legal ver como a Taylor criou toda uma vibe de contar histórias de fantasia, mágica pro álbum. E realmente o Speak Now é um livro, né, em forma de música. Por isso que o prólogo é tão grande também. E além de ser um álbum muito teatral, né, ele é bem assim dramático e é uma coisa que a gente adora. E foi muito isso que a Taylor transmitiu durante as performances da Speak Now World Tour. Né? Não, exatamente. E esse conceito deu muito certo, né? Porque o álbum foi um sucesso sem precedente. Na época, né? Em 2010. O Speak Now foi o primeiro álbum da Taylor a estrear com mais de 1 milhão de cópias vendidas na Billboard 200. O que foi um feito em tanto, né? Para uma artista que tinha acabado de nascer na indústria. Além disso, o Speak Now charteou todas as músicas da versão standard na Billboard Hot 100. E ela foi a primeira artista feminina da história. Olha isso, gente. Em terceiro álbum, a realizar esse feito. Ela sempre foi a maior. E é Não isso. tem jeito, ela é a fodona, a babilônica. A gente não aguenta mais a Taylor quebrando recordes. Exatamente. Desde sempre. Desde sempre. Este espaço aqui a gente vai reservar para falar sobre. Por favor, vocês estão escutando no Spotify, desçam aqui embaixo, vai ter uma enquete perguntando sobre qual música deveria estar na The Eras Tour. Speak Now é um tópico bem sensível, porque só tem uma música, só tem Enchanted, mas a gente tem opções limitadas para pôr na enquete, a gente vai pôr só algumas aqui. Então votem aí na preferida de vocês. É sério, gente. Só de pensar nessa coisa da The Eras Tour. Ai, sei lá. Eu tava escutando antes de gravar o episódio, eu tava escutando o Speak Now TV. Eu falo TV? Esse álbum, ele mexe demais comigo. E, nossa, eu virei Swift, né, no final dessa era. Quando eu falei a história pra vocês, eu ganhei no Natal o CD. Ela já tava em turnê, né? Não foi bem em 2010. Foi quando eu virei Swift e fiquei obcecada por ela. Mas viver essa mini era dela, né? Que ela tá fazendo, que nem dá pra dizer que é uma era completa. Mas simplesmente aquece muito meu coração. Quem me conhece sabe que Speak Now, eu respiro Speak Now. Eu acho que a maioria dos ADMs do TSBR são Speak Now Stans. Ontem, né, anteontem, a gente tava surtando com o lançamento do álbum. Sei lá, é um sentimento muito, muito feliz e muito emocionante e nostálgico. Sim, e aproveitando que você já começou a falar sobre o Speak Now Taylor's Version, agora chegou a hora da gente falar bastante sobre ele, porque a gente tá gravando esse episódio menos de 24 horas que ele foi lançado. E não tem ninguém bem, vou falar a verdade pra vocês, a gente tá passando bem mal ainda. O Speak Now é a terceira regravação que a Taylor lançou. E eu ainda acho incrível como ela consegue criar um evento, tipo uma mini era mesmo, em torno desses relançamentos, né? O Speak Now sempre foi meu álbum preferido da Taylor. Assim como a Duda já falou, o TSBR é muito Speak Now stan. E quando ela anunciou o álbum na The Eras Tour em Nashville, foi muito surto. Eu lembro direitinho da gente fazendo a cobertura. Quando ela anunciou, a Taylor Nation entrou em live, todo mundo já sabia, cara. Vai ser o Speak Now, ela vai anunciar o Speak Now. E foi um surto total. Todo mundo passou mal. Teve gente desmaiando, teve gente indo pra UTI. Enfim. Mas enfim, eu ainda tô digerindo o Speak Now Taylor's Version de uma forma boa, né? Não digerindo de uma forma que, eu não gostei. Mas digerindo, sabe? Ouvindo ele, ouvindo os detalhes. Mas olha, já falo pra vocês que foi difícil não me acabar de chorar em algumas faixas. TSBR direto da UPA Central, meu deles passando mal. Mas sim, nossa, eu lembro também, faz pouco tempo, né, o anúncio do Speak Now Taylor's Version foi completamente do nada, apesar dela ela já tinha lançado vários easter eggs, né, muito óbvios até, do que seria o Speak Now, a próxima regravação, mas como a gente sabe que a Taylor é meio doida, a gente nunca sabe se os easter eggs óbvios são óbvios mesmo, só tentando despistar a nossa atenção, né, então a gente só acredita nele, literalmente.
Então, ela anunciou no show, foi muito mágico. Imagina quem que estava lá, deve ter ficado, meu Deus, que sorte, né? De 1 em 1 milhão de conseguir estar no show justamente no que ela vai anunciar, que ela anunciou o lançamento. Mas sobre a regravação, eu acho que o Speak Now, eu sempre achei que o Speak Now era um dos melhores álbuns dela disparado, assim, sempre ficou lá em cima no meu top 3 assim, de álbuns preferidos. Mas eu tenho uma dificuldade de bater o martelo, tipo, esse é meu álbum favorito, porque toda hora eu mudo de favorito, dependendo do meu humor. Mas, nossa, com essa regravação, acho que não tem como ele sair mais do meu top 1, assim. Não tem como. Ele ficou muito bom. Dá pra ver como ela colocou muito esforço, né, na regravação desse álbum, porque a emoção que ela colocou na regravação de músicas, por exemplo, são músicas bem emocionantes, que é como Last Kiss, Dear John, que trata de uma época em que ela estava sofrendo, né, bastante. A gente vê que tudo foi feito com com muito esforço dela, muito amor. Não que ela não faça isso, que ela não sempre faça isso com os álbuns dela, mas eu acho que o Speak Now ela deve ter um carinho diferente, como ela mesma disse no prólogo, né? Que foi uma época da vida dela que ela estava crescendo e mudando, né, adquirindo a independência dela. Eu acho que isso marcou bastante e ela conseguiu trazer esse sentimento nas músicas de agora, eu achei. E muitas músicas também ganharam novos significados pra gente, né? Por exemplo, em Never Grow Up, que ela tem um trechinho do prólogo que ela fala que às vezes eu me sentia como adulta, né? Mas na maioria das vezes eu só queria viajar no tempo de volta para minha cama de infância, onde minha mãe lia histórias para mim até eu dormir. E não tem como, assim, ninguém falar que não me reconheço nessa música, sabe? Eu acho que todo mundo deve ter passado por algo parecido. Que, pelo menos eu me sentia muito assim também, passei por uma fase muito semelhante, com menos, com menos dinheiro envolvido, mas também é bem a parte da dificuldade de você mudar da casa dos seus pais e ter essa dependência. Never Grow Up eu me identifico muito. E são outras músicas, várias músicas do Speak Now também trazem esse tipo de sentimento. Então eu acho que ela conseguiu trazer tudo isso de volta. E em algumas músicas até, eu acho que ela colocou até mais emoção na voz, porque ela tá mais experiente, né? Então ela consegue usar desse artifício com mais propriedade, eu acho. Então, assim, sem palavras. Sem palavras mesmo. Sobre essa questão aí do zelo, né, que ela teve pra fazer o Speak Now, muita gente tava se perguntando se ela ia ter mesmo, né, essa emoção na voz, e tipo assim, Last Kiss, Dear John, né, Never Grow Up até, né, que tu falou, que são músicas muito emocionais e emotivas, deixa a gente emotivo, e pra mim, nossa, gente, eu sou suspeita de falar, né, mas pra mim ficou simplesmente impecável, desde a produção, que eu acho que ela mexeu em todas as músicas, ela adicionou alguma coisa, né, fez algum detalhe, alguma coisa legal, desde essa produção até suspiros e o jeito que ela canta, e tipo assim, quando ela canta, voltando, né, sei que eu tô voltando atrás, mas quando ela canta Dear John nessa regravação, simplesmente me destruiu, assim, porque dá pra tu sente, né? Igual quando ela canta Would Have, Could Have, Should Have, que ela tem aquela emoção de raiva, né? Em Dear John a gente sente esse sentimento angustiante, né? Que ela tinha. E falando, né, nessa questão de mudança, a gente vai entrar num tópico polêmico, né? Que é uma das mudanças, acho que a mudança mais perceptível, né, é a troca de um trecho de letra de Better Than Revenge, que, como muitos sabem, Better Than Revenge sempre foi uma música, né, que teve essa polêmica, e rolou um burburinho em volta dessa regravação, se ela ia mudar a letra, porque é uma letra... é uma música feita lá em 2009, 2010, né? Então, assim, é sobre... Não vou nem falar da pessoa, nem nada, mas é uma música que tem esse... Enfim, é só ler a letra que a gente sabe o que ela tá falando, né? Que ela tá xingando lá a mulher. E assim, né, gente, é opinião pessoal, acho que às vezes a gente até se passa um pouco, mas... esse trechinho pequeno aí que ela mudou, o que vocês acham que acarretou? O que vocês acham que deu, assim? Eu tô curiosa pra saber o que vocês acham. Eu vou falar que, assim, de primeira, quando você escuta a música
já esperando que ela vai ser parecida, a letra pelo menos vai ser igual ao original, dá um pouquinho assim, dá uma decepcionada, porque eu acho que, bom, o trecho que ela muda é esse daqui, né, que é She's better known for the things that she does on the mattress, e ela muda disso para he was a moth to the flames, she was holding the matches. Então ela mantém a rima, né, da frase, mas ela muda completamente o que é dito. E quando você muda o trechinho, ela muda o trechinho, de cara, assim, eu achei que, tipo, nota, não ia ficar bom, né? E causou um pouco de estranhamento nas primeiras vezes que eu escutei, porque a gente tá muito acostumado a cantar justamente esse trecho, assim, a plenos pulmões, assim, sabe? Junto com ela, e a gente esperando que a gente escutando a música nova, a regravação, a gente pensa, né, se ela vai cantar junto, né? A gente espera, e eu já ouvi a voz da Taylor atual cantando essa parte. Só que não aconteceu, né? Então, de cara, assim, de primeiro ouvido, eu não gostei dessa mudança, porque é uma das fases mais emblemáticas da faixa, se não a mais, né? E a gente tá acostumado a cantar e tudo, e é estranho não ter a voz da Taylor acompanhando essa frase, né? Que já era tão natural pra gente escutando. E eu entendo quem não gostou, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu fui escutando mais vezes, eu acho que você vai se acostumando aos poucos. Eu confesso que é um pouco difícil, mas dá. E eu acho que todo mundo vai acabar se acostumando no futuro. Eu entendo aqui, assim, quem fala que eu não vou escutar, vou continuar escutando a antiga porque tem apego. Mas eu acho que apesar dessa parte da letra antiga ser bem impactante, a nova também não é ruim, que nem muita gente tá falando por aí que é. Eu não acho que seja ruim, eu acho que mudou o sentido, mas continua sendo bom, até porque ela é uma excelente compositora. E eu acho que essa letra dessa música acaba caindo um pouco no tópico que a gente falou nos alguns episódios anteriores, que foi o caso de Picture Burn, que foi no episódio do debut, né, do Taylor Swift, que é meio que um tipo de letra que não se encaixa. Na época que ela escreveu, no caso de Picture Burn, ela mudou depois do lançamento, né? Mas no caso de Burn Revenge, ela só mudou agora. Mas é o tipo de letra que não se encaixa muito no contexto atual, né, do que a gente vive atualmente, e talvez seja algo que causou um certo tipo de arrependimento na Taylor de escrever algo desse tipo, e por isso ela mudou. E também vale lembrar que a regravação serve para isso também, né, que é a Taylor colocar a versão dela, do que ela gostaria de ter lançado, e a fazer essas mudanças que ela quiser é algo que ela pode achar necessário e que ela acabou fazendo. E eu acho até que ela pode fazer isso em outras músicas também, nos futuros Taylor's Version. Mas eu não acho que seja, assim, um motivo para você falar que o álbum ficou horrível por causa disso. Longe disso. Eu acho que ficou muito bom. Independente disso, eu acho que é só a questão das pessoas se acostumarem mesmo com a frase nova. Eu concordo. Não, com certeza. Vou falar, desculpa. Eu concordo. Eu só ia falar que eu concordo com o que todo mundo falou, e esse tópico de Buried in Revenge não cabe muito a mim falar, porque não é muito meu lugar de fala, então eu vou deixar. Só vou concordar com o que vocês falaram, e é isso. Eu só ia acrescentar aqui que, né, pra se você que tá escutando aí e não sabe o que tá rolando, não escutou a música, ou enfim, Better Than Revenge, ela conta a história de uma... a Taylor tava num relacionamento, né, que a gente sabe que com o Joe Jonas, e eles meio que deram um tempo, ele terminou com ela, né, e aí deu essa polêmica aí, que o Joe, né, conheceu outra menina, né, na época, e aí a Taylor fez essa música contando sobre como, entre aspas, né, essa menina roubou o Joe dela. Essa é a Taylor com raiva, né, é a Taylor falando, inclusive, agora, assim, em 2015 e até em 2019 ela falou já que agora ela tem maturidade suficiente pra, né, perceber que ninguém rouba ninguém, né? Ninguém rouba alguém de alguém, né? Se a pessoa não quer ficar contigo, ela vai sair, independente se tem alguém ou não. Né? Esse conceito aí de, fulano roubou fulano de mim, não existe. Porque se a pessoa saiu da tua vida é porque ela realmente não queria estar ali. E ela sabe disso, ela tem consciência disso, então, né? Hoje em dia, e também é super polêmico, assim, né? Tipo, se fosse uma música lançada agora, em 2023, ela ia ser massacrada. Porque não tem cabimento, né? As coisas que, tipo assim, que ela fala, umas coisas ali na letra e tudo mais. É, com certeza. Pois é. E, assim, como mulher, né? Eu digo na propriedade de mulher, nem tô dizendo na propriedade de fã. Todo mundo sente
sente ou sentiu isso. Não importa se for 2050, tá? Com o mundo assim, a sociedade perfeita. Todo mundo vai sentir isso, porque é um sentimento egoísta, um sentimento talvez mesquinho, talvez, né, de raiva. Todo mundo sente isso, né? Nós somos humanos, a gente erra e a gente faz merda e a gente fala merda. E eu acho que isso, essa questão de estar no álbum, tinha gente dizendo que ela ia tirar do álbum, que ela não ia nem regravar. Não faz nem sentido, né? Graças a Deus, a Taylor tem consciência. Porque, assim, é a questão do álbum, né? É uma coisa que tava na cabeça dela, que ela foi lá e botou pra fora, né? E, tipo, é um álbum de 2009, né? Escrito em 2009, 2010. Lançado em 2010. Então, nem vou entrar nessa questão de feminismo, machismo, sexismo, misoginia, porque não cabe a nós, né? Ficar falando disso, enfim. Mas, é isso, gente. Ela mudou, agora tem que aceitar. Se tu vai escutar a Stolen Version, escuta pra ti, sabe? Tipo, não dá pra gente sentar aqui e dizer, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo. Porque a gente não manda na vida dos outros, né? Mas, acho que a produção dessa música e o que ela adicionou, tipo, os trechinhos que ela adicionou, de que ela... Tem uma parte da música que ela fala assim, can you take that? Come on. Tipo assim, você pode aguentar isso? Não tinha antes, e eu acho que deu um tchan na música, sabe? Pra mim, é uma das minhas preferidas do álbum. Era em 2010, né? E na versão de 2010 e na Taylor's Version também. Independente se ela mudou a letra ou não. Eu acho que esses novos elementos que ela trouxe pra música também deixaram ela muito boa. Eu acho que ela meio que foi um momento em que ela deve ter pensado, então aqui eu acho que eu falei demais. Então, como eu falei, deve ter sido algo que ela pensou que, eu acho que eu fui um pouquinho além, então vamos consertar isso. E deixar, sabe, uma coisa menos assim, pesada, eu acho. E eu não critico ela, não. Eu acho que ela até pensou nessa questão e deve ter se sentido mais confortável fazendo essa mudança. E como eu falei, né, a versão dela eu acho super válida. E Bad Revenge, né, gente, foi uma das melhores versões regravadas, pelo menos eu achei, como a Duda falou. Os elementos muito legais, então mesmo a mudança da letra, a música ficou maravilhosa. Então eu acho que ela que deu certo, assim, não ficou ruim só por causa dessa mudança, não. Sim, e nesse tópico aí de Speaking Out Taylor's Version, tem umas músicas ali que a gente, eu pelo menos parei pra pensar, tipo assim, como é que ela descartou isso do álbum, sabe? Eu vi um tweet mais cedo dizendo que a Taylor teria que pôr a público, né, trazer a público alguns documentos aí que sejam oficiais, registrados, que essas músicas eram mesmo de 2010. Porque é inacreditável o quão boas elas são. Falando de Castles Crumbling, né? Que era uma das mais esperadas, assim, desde que a gente soube desse nome. Pelo menos eu fiquei obcecada, amei esse nome, acho que tudo com Speak Now, né? A gente não tinha ela ainda. Nessa versão, a parceria é com a Hayley Williams, do Paramore. E, nossa, pra quem não sabe, a Taylor e a Hayley, elas viraram amigas bem na época do Speak Now, né, em 2010. E elas cresceram juntas na mídia. E elas têm essa relação, né, as duas de Nashville. E elas eram novinhas e a Taylor tava experimentando aí nesse country, pop rock, mais ou menos, country rock. E a Hayley era do Paramore, né, super pop rock. E a Hayley falou, né, recentemente, que a Taylor era uma das únicas amigas dela na época. Então, muito fofo a Taylor ter pensado nela, porque é uma artista que, né, elas cresceram juntas na mídia, nos olhos da mídia. E, sei lá, essa música ficou impecável. Eu amei a voz da Hayley e da Taylor juntas, nossa. Sim, nossa, ficou muito, muito bom. Essa música, ela fala justamente sobre isso, né? Que você falou das duas crescendo nos olhos da mídia. Então, eu acho que a escolha da Hayley para essa canção foi, assim, caiu como uma luva. E deu todo esse histórico das duas juntas, né? Eu adoro a Hayley, eu acompanho um pouquinho do Paramore, eu gosto muito dela, da banda também. Eu acho que ela se encaixou perfeitamente no álbum. Quando você escuta, quando ela anunciou, né, que a Hayley ia participar da regravação, eu fiquei, nossa, ela não podia ter escolhido uma pessoa melhor para isso. E
Eu acho eu até fiquei um pouquinho assim, meu Deus, eu queria ouvir mais da Hailey nessa música, né? Porque essa Scrambling, como é um feat, vocês sabem do histórico dos feats da Taylor, as pessoas não cantarem muito. Mas eu fiquei com gostinho de, queria mais ouvir a Hailey aqui nessa música, porque ficou muito bom. E além dela, a gente também teve a participação do Fall Out Boy na música Electric Touch, que também ficou muito boa, eu adorei demais essa música. E ela é super pop rock, assim, bem a cara do Speak Now. Então eu acho que ela não tinha como ela fazer uma escolha melhor de parcerias para esse álbum, ficou muito perfeito. E também casa um pouco com a época, né, do álbum, como você falou, que foi lançado em 2010, na época em que estava aquela moda do pop rock, e trazer isso de volta para 2023 também ficou algo que caiu assim, perfeitamente. E foi uma ótima adição. Electric Touch é uma das minhas músicas favoritas da regravação, com certeza. Não, eu também amei todas as faixas From the Vault. Tipo, gente, I Can See You. O que é aquilo? Ah, Não, é um, sério. Nossa. é um tipo de sonoridade que a gente raramente vê a Taylor fazendo, né? Aqueles vocais, ela brincando. Não, tudo. Timeless também, que ela pega ali a história dos avós dela. Não, Ó, não passo sou só mal. eu, viu? O background aí, não sou só eu. É, passou uma moto aqui. E olha que tá tudo fechado. Tá faltando um avião agora. Mas enfim, mas enfim, é Timeless, que ela conta a história dos avós dela. Foolish One também, que é. Nossa, o storytelling de Foolish One é impecável. Enfim, pra mim é um forte concorrente pra ser um dos melhores votos e um dos melhores álbuns regravados, né, que ela lançou até agora. E ela, falando ainda dessas From the Vault, a gente ficou sabendo que em uma pausa que ela teve do feriado de Páscoa da The Eras Tour, a Taylor gravou um videoclipe em Liverpool, no Reino Unido, né? E que supostamente é pra música do Speak Now, né? Porque ela tava usando o vestido de Sparks Fly na Speak Now Tour. A gente viu, vazou, né? No caso, a gente viu, não. Não era pra gente ter visto, mas a gente viu fotos do cenário e tinha vários elementos da própria Speak Now World Tour. E alguns rumores que esse clipe vai contar com a parceria do Taylor Lautner e da Joey King. Que mais Speak Now do que esses dois, impossível. E até o momento da nossa gravação, a gente tá gravando na sexta, dia 7, no lançamento do álbum mesmo, né? Eu já tinha falado. Um pouquinho antes do show da Eras Tour, a gente não sabe de nada sobre esse clipe, a gente não sabe qual música que vai ganhar esse projeto audiovisual. Mas eu quero saber se alguém daqui já tem algum palpite. Eu já vou falar o meu. Pra mim, é I Can See You. Apesar da estética não combinar muito, tudo tá dando a entender que vai ser pra essa música, por causa do lyric vídeo que aparece essa vibe meio de espiã e tal, de laser, de, sabe? Aquela. No lyric video, né? Do YouTube. Aham. Sim, eu acho que por isso vai ser pra essa música. Mas a gente nunca sabe, né? A Taylor é maluca. Vai que ela pega uma música que, sei lá, nem do From the Vault é. Vai que ela pega uma Never Quando, Grow Up. Sim. e antes dela lançar o álbum, né? Como ela falou no caso de Outwell, que ela lançou curta-metragem, porque é uma coisa que as pessoas pediam muito na época, que Outwell tinha que ser single. Ela foi lá e lançou o curta dos 10 minutos. Eu fiquei pensando, talvez ela faça o mesmo com Enchanted, porque Enchanted disparado foi a música que as pessoas mais pediram pra virar single na época do lançamento do Speak Now, né? Mas olhando agora pra regravação como um todo, eu tô achando que vai ser uma dessas eu acho que vai ser uma dessas do baú. E como você falou de I Can See You, eu acho que pode ser essa sim, viu? Porque eu acho que de todas essas da regravação do From the Vault, eu acho que ela é uma das mais, assim, diferentes, sonoridade mais diferente. Pode ser que ela explore um pouquinho disso no videoclipe, talvez. Mas eu realmente não tenho um palpite muito fechado, não. Eu não sei, assim. Eu acho que ela vai dar uma surpresa aí pra gente. Porque eu acho que ela vai usar nesse clipe, se for mesmo esse que ela gravou em Liverpool, eu acho que ela vai usar elementos da era como um todo, meio que mostrando os easter eggs, assim, sabe? Da época. Então, vai saber lá o que ela vai orquestrar com isso daí. Eu, na verdade, é a mesma opinião de vocês, né? Eu acho que I Can See You, acho que vai ser por causa disso que o Lula falou mesmo, né? Do Canva e do lyric video.
Mas a Taylor é maluca. Pode vir uma Never Grow Up, pode vir uma vibe espiã, sei lá, né? A gente não sabe. Então, falando um pouquinho mais sobre a regravação do Speak Now em si, eu achei, comparando com as anteriores, né? Eu acho, comparando tanto com as regravações que já saíram, quanto com o Speak Now de 2010, eu achei ele tão bom, assim, que, sabe, eu não entendi nem um pouco a recepção de alguns críticos que alguns críticos tiveram com esse lançamento do álbum hoje. Porque alguns, né, apontaram que a mudança da letra de Band the Revenge foi um dos motivos, né, da crítica e tal. Mas eu acho que até a Taylor esperava uma recepção mais negativa quanto a isso. Mas algumas reviews, como a do The Guardian, né, foram, assim, desonestas com o processo de regravação, né, reclamando que a voz dela estava diferente ou algo assim. E, sabe, não fez sentido. Pra mim não fez o menor sentido. Eu sei que pra vocês também soou desse jeito, porque, sabe, ainda não digeri isso. Não, total. E tem várias colocações nessa matéria, nessa review, né, que eu achei podre. Eu achei até esquisito, pra falar a verdade, mas eu não vou acusar Achei ninguém. podre. Já falou. Mas pra mim a pior foi o que a Laurinha já citou, que foi a reclamação da mudança na voz. Gente, galera, a Taylor tinha 19 pra 20 anos na época que ela gravou o Speak Now. Cara, ela tem 33 anos agora. É óbvio, não. Ridículo, cara, é até ridículo a gente tá tendo que falar isso, mas é óbvio que a voz dela amadureceu e mudanças aconteceram, cara. É normal. E não tem como você comparar. Ah, e o que é mais engraçado é que nas primeiras gravações, principalmente do Fearless, também rolou essa mudança de voz e ninguém falou nada. Inclusive o The Guardian fez uma review do Fearless Taylor's Version e eles não falaram nada sobre isso. Cara, eu falei que é estranho, mas pra mim parece que é implicância. Na verdade, nem parece. É implicância porque eu achei totalmente ridículo, totalmente incabível esse tipo de colocação sobre mudança na voz, sobre que ela tá arrastando o processo de regravação. Ai, não. Não, sem comentar, não, é completamente nada a Se eu ver isso falar daí. mais, eu vou ficar com muita raiva. Aí eu vou acabar xingando. Não, é totalmente. Nossa, essa questão aí de mudança da voz e que ela tá arrastando né, que o Lua falou aí do processo de regravação. Meu Deus, eles querem que ela lance um álbum por semana? Tipo assim, justamente por causa que a obra dela e a arte dela, ela vai fazer no tempo dela. Tipo assim, agora crítico vai criticar o tempo que ela lança os álbuns, como assim, né? Tipo, não tá criticando a obra, não tá criticando o Speak Now, ele tá criticando a Taylor, né? Tá na cara. Então, ó, já tô ficando com raiva já, vou até baixar minha voz. A gente tá falando demais, estamos falando Sim. demais. Mas agora, um tópico sensível pro nosso coração. Não tem como falar, né, do Speak Now sem citar Long Live, né? A música surpresa, que vai ser a música surpresa de todos os shows da The Eras Tour no Brasil. Tô aqui manifestando, entendeu? Todos os shows vai ter Long Live. No final. Ela escreveu a música quando ela tava em turnê com o álbum Fearless, né? Inicialmente ela era sobre a banda dela e a relação, né? Que ela tem uma relação de muito carinho com a banda dela. A The Agency. Não tem como negar também que depois de um tempo, né, com os anos, até com a própria Speak Now, ou Tour, né, que veio depois, Long Live se tornou uma música dos Swifties, né, uma carta de amor da Taylor para os Swifties. E esse sentimento só foi se aflorando ao longo dos anos. Ela é bastante especial, porque eu falei dos shows do Brasil, ela é bastante especial para os fãs brasileiros, porque ela tem uma versão com versos em português, isso mesmo, em colaboração com a cantora de sertanejo Paula Fernandes, que é a Paulinha uma querida, né? Que ela, na época lá, 2010, 2011, quando elas lançaram a música, né, a nova versão, a Paula era uma das maiores artistas, assim, maiores cantoras do Brasil, tava super estourada. Então, pra promover a Taylor aqui, né, na América Latina, no Brasil, elas fizeram essa versão muito especial de Long Live, que eu adoro.
Acho muito querida, sei toda de cor. E, nossa, essa música hitou muito no Brasil, né? Fez com que todo mundo, acho que muitas pessoas conheceram a Taylor como Long Live, né? Por causa da Paula Fernandes. Que no final a música ela não entrou em nenhuma versão deluxe do Speak Now da Taylor, mas entrou num CD da Paula, né? Então, assim, todo mundo, a minha mãe obcecada por essa música por causa da Paula Fernandes. E a minha mãe, ela não fala inglês nem nada e sabe cantar Long Live. Então, essa música é incrível que ela fez por nós, Swifties brasileiros. E acho que é impossível. Muitas pessoas, acho que quem não lembra, né, quando a Taylor e a Paula cantaram essa música aqui no Brasil, lá no Rio, elas vieram, a Taylor veio pro Brasil para cantar com ela, né, na época do Red, que foi completamente icônico. Eu lembro muito dessa época. E eu acho que muitas pessoas também, eu acho que se você falar, lembra que a Paula Fernandes fez um feat com a Taylor, eu acho que todo mundo lembra. E porque foi uma coisa bem emblemática, assim, pra gente. Mas falando ainda mais sobre Long Live, essa música fez tanto sucesso aqui no Brasil que ela virou trilha sonora até de um dos casais principais da novela Avenida Brasil. Não sei se alguém lembra. Vocês lembram? Nossa! Mas Icônico! a gente toma até um susto, né? Quando a gente assistia na época, levou até um susto toda vez que essa música tocava durante os capítulos. Porque, meu Deus, a Taylor tocando numa novela era, assim, surreal. Era muito legal. Não, e falando ainda de Taylor tocando na TV aqui no Brasil, eu nem tava pensando em falar nisso não, mas me deu um insight aqui na hora. Gente, o comercial da Jequiti, do Wonderstruck Enchanted, com o Enchanted tocando. Quem viveu? Muito icônico, eu vivi. Eu lembro de ficar vendo SBT só pra ver se eu pegava esse comercial. Muito maravilhoso. E na minha cabeça, depois de mais velha, é o clipe de Enchanted, entendeu? Que a gente não teve. Exatamente, aquilo ali foi o clipe de Enchanted pra muita gente. E é isso. Cara, o Speak Now é um álbum... Epa. Minha gata, gente, minha gata fazendo participação especial. Mas enfim. Ela quer falar, Duda, deixa ela falar. Mas enfim, como eu ia dizendo, o Speak Now é um álbum muito Brasil, não tem como. Quando eu penso Taylor no Brasil, a gente pensa no Red também, mas eu penso no Speak Now, porque é o tipo de memória que a gente tem das músicas, né, que tocavam muito na época aqui. E falando em Long Live, atenção Universal, bora atualizar o certificado dessa música aqui no Brasil. Bora, porque, Universal. Chama a sim, gente pra dar o certificado em Universal. Chama o TSPR. Deixa aí no sim, ar. porque essa música já passou, acho que ela já passou de diamante aqui no Brasil, e é isso. Vamos atualizando, porque é bom, né, pra nossa alma de chart fã. Mas enfim, a gente já falou muito aqui, falamos pra caramba. E agora é a hora de abrir o Swiftcast pra vocês, nossos queridos seguidores e Swifties, com o quadro Fala Swift. And they said, speak now. Então, Laurinha, nossa intérprete oficial, quer ler mais uma vez os depoimentos que a gente separou? Vamos lá, quem mandou esse daqui foi a Laura. Laura? Foi a Lara, não é Laura, Lara, que mandou lá no Instagram do Swiftcast. Se você tiver a sua história também, manda por lá pra gente ver. E foi uma fofoca, gente, quentíssima. Eu vou ler devagar porque tem uma confusão aqui pra vocês não se confundirem com os nomes, tá? Vamos lá. Abre aspas. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, tenho várias histórias com as músicas do Speak Now, porque esse álbum marcou muita presença na minha adolescência. Mas eu vou falar de Sparks Fly. Eu era extremamente apaixonada pelo menino 1, eu vou falar assim para representar. E esse menino 1, que inclusive virou meu Dear John, tinha um primo que vou chamar de menino 2. Então vocês prestem atenção que tem o menino 1 e o menino 2, tá bom? E esse menino 2 gostava de mim e insistia para eu ficar com ele, mas eu nunca fiquei com ele porque o amor da minha vida era o menino 1. Até que um belo dia chega um boato no meu ouvido que esse menino 1 ficou com uma garota que eu detestava na época e ela tinha todo aquele ar de santidade em volta dela. Sim, Better Than Revenge.
E eu fiquei com muita raiva, porque ele dizia que também gostava de mim. Então eu fui e acabei ficando com o primo dele, o menino 2. Porque a garota gostava do menino Meu 2. Deus! Vingança. Só que, pra minha surpresa, o menino 2 era muito melhor do que eu tinha imaginado. E como ninguém poderia ficar sabendo de nós, tudo que a ele me remete a Sparks Fly, a música que descreve especificamente tudo que eu passei. Mais tarde, fomos descobertos, e eu e o menino 1 passamos por Story of Us, porque eu também fiquei sabendo do envolvimento dele com a garota. Então era isso, não tinha saída. Então, quando eu tinha 17 anos, decidimos que iríamos ficar juntos, ela e o menino 1. Eles namoramos e eu realmente achei que era real. E aos 18 ele virou meu Dear John. Tudo Socorro. mal. Socorro. Fofoca quentíssima. Amei. Então, essa daqui, ela gabaritou as músicas do álbum, Gabaritou, já gente. passou por todas, meu Deus. A pessoa foi lá de Sparks Fly, a Dear John, a Story of Us. Socorro, Lara, socorro. Esse menino 2, menino 1, embustei. Viu? Aconteceu a mesma coisa. Ela largou um Taylor Lautner por um John Mayer, entendeu? É uma Back de Não dá, December aí não também. dá, Lara. Muito obrigada pelo depoimento, Lara. Amei essa fofoca. Contem lá as fofocas pra gente no Swiftcast que a gente vai trazer aqui. A gente também tem outro comentário. A Beatriz Torres, ela mandou na DM do Swiftcast algo bem fofo. Ela falou assim, abre aspas. Eu tenho uma história com mim. Quando eu tinha meus 18 anos, eu namorava com um ex meu que me subestimava. Contei que queria passar para uma universidade federal e ele achava graça. Dizia que eu não conseguiria. Sempre reforçava isso. Pois bem, nessa época eu via muito mim para me motivar. Depois de uns meses eu fiz o Enem e quando saiu o resultado que passei, eu chorei de alegria ouvindo mim. A minha vontade era de gritar no ouvido dele a música. Só não gritei porque eu já tinha terminado com ele. Min representa pra mim uma música de motivação. Fala sobre ignorar quem duvida de nós e ensina a seguirmos os nossos sonhos acreditando sempre. A minha preferida do álbum. Ai, muito fofo, Bia. Muito fofo. Tudo. Ainda bem que largou esse embuste, hein? Esse embuste, gente, pelo amor de Deus. Não fiquem com caras que subestimem vocês assim, que riem. Ó, não fique com o Jake Gyllenhaal da vida de vocês, tá? Já cheguei, tô falando do próximo já, da próxima vítima. Larguem esses Jake Gyllenhaal aí de vocês. Porque vocês merecem muito mais. E parabéns por ter passado. Sim. Parabéns, os méritos seus. Esse cara aí deve ter ficado pensando, nossa, eu realmente estava errado, né? Porque, meu Deus, que bom que você você podia ter esfregado na cara dele depois. Olha aqui que eu passei. Menina, foi exatamente sobre isso, né? Bom, agora vamos por último mais um comentário, mais um depoimento. Esse aqui é da Maria Flor e ela diz assim, abre aspas. Bem, o Speak Now foi o primeiro álbum da Taylor que eu ouvi. Então, toda vez que eu ouço aquele de Mine, dá aquela sensação de nostalgia, sabe? E me faz tão realizada ouvir a Taylor falar todos os meus pensamentos que eu tenho como adolescente e poder descontar minha raiva com músicas que representam o que eu sinto. Então, para mim, Speak Now é isso, é uma mistura de todos os sentimentos de que, como adolescentes, fomos ensinados a não falar, como ciúme, saudades, medo do futuro, e também aqueles sentimentos bons, tipo encontrar seu lugar e aprender a se defender e falar por você. O Speak Now esclareceu muitas coisas na minha cabeça e me ajudou a processar meus sentimentos muito melhor. Devo muita coisa a esse álbum e a Lorinha. Tudo. Fecha aspas. Tudo. Meio que tudo que a gente já falou aqui, né? Que é um álbum muito pra isso, pra você falar sobre o que você sente e não ter medo disso, né? Não ter vergonha dos seus sentimentos. É exatamente isso que a Taylor faz nesse Sim. álbum. E foi exatamente o que eu senti quando eu tava ouvindo o álbum ontem, sabe? Eu lembrei de tudo que eu já passei. Com esse álbum, os momentos bons e ruins, eu sempre me voltava pro Speak Now. Ai, tudo. E ainda no Fala Swift, nós também recebemos um áudio de deixar o coração quentinho da Carla Rodrigues Pérez. Solta o som, Ti. Então, o ano era 2011 e minha filha de 12 anos, na época, já era uma Swift desde o TS. E aí eu resolvi dar de presente para ela o show do Speak Now em Foxboro. Primeiro show na chuva que teve da Taylor
e a gente estava lá presente. E eu nem conhecia muito bem ela, mas eu sabia o amor que ela tinha por ela. Então, fomos parar lá em Foxborough. Logo quando chegamos, nós ficamos bem perto, no pitch, chamado pitch, que é o lugar que seria a pista premium. E a gente olhando ela com a bandeira do Brasil, toda country de xadrez, e de repente sai a mulher mais linda do mundo, a Barbie, de dourado, e ela sai na nossa frente, perfeita, linda, como essas fotos que eu enviei. E daí a mãe se apaixonou também por aquela mulher que tocava todos os instrumentos, era extremamente gentil e muito, muito, muito competente nas suas músicas. Hoje minha filha está com 25 anos, é médica, e nós vamos juntas no The Eras, na pista premium, porque a gente compartilha exatamente tudo que diz respeito à nossa loirinha preferida, a nossa eterna Barbie. E a competência e ver o quanto ela evoluiu durante todos esses anos nos enche de orgulho, de amor por ela, um amor que é até inexplicável. Oh, gente, muito fofo. Ai, meu Deus! Eu tô tocada aqui, meu Fofo. coração esquentou. Muito fofo. Obrigada, Carla, pelo seu depoimento. E vocês têm alguma história assim com pais de vocês, gente? Alguma coisa parecida? Ou afeto, assim, que o pai ou a mãe de vocês fez por vocês pela Taylor? Cara, sinceramente, meus pais nunca foram de ligar muito pra Taylor, não. Mas eu lembro que em 2019, no caso, quando a Taylor anunciou a Loverfest aqui, quando ela anunciou os shows, no caso, né? Meu pai, sabe, só de olhar pra mim, ele falou: Luan, você quer ir nesse show, né? Tipo, eu falei: sim, pai, é meu sonho. Então ele fala: pode deixar comigo que eu pago tudo pra você ir. Oh, gente, que fofo. Ai, Que fofo. O meu pai, ele gosta bastante da Taylor, então eu mostro bastante coisa da Taylor pra ele gosta muito. Mas, assim, acho que o que ele fez, já que eu achei muito fofo da parte dele, então eu brigo um pouquinho ele a fazer, mas também tem iniciativa dele em parte, que agora na Bradera Tour a gente tá fazendo as pulseirinhas, né, de miçanga, e ele tava super empenhado comigo, indo comprar as miçanguinhas, indo comprar a linha que acabou, que eu fiz várias, então ele foi comprar mais. Então, e ele faz comigo, eu já mandei foto na equipe lá dele fazendo pulseirinha comigo, ele manda vídeo das várias formas de você fazer pulseirinha. Então eu acho que essa participação dele, eu acho que é acho que é a melhor coisa que ele já fez relacionada a Taylor pra mim. Fora, como o Logan falou, de pagar o show, né? Que na Loverfest, se bem que lá na Loverfest não era ele que ia pagar, mas, né, nas outras vezes que a gente faz tudo sobre a Taylor é sempre ele que paga. Mas na Loverfest quem ia pagar era minha irmã e dessa vez ia ser eu. Mas ele sempre tá lá apoiando também, sabe? Então isso é muito legal. Esse depoimento foi muito fofo. Muito fofo, gente. A minha história é aquela que eu já falei aqui. Minha mãe deu o CD do Speak Now pra mim e eu sempre escutava. E ela também gosta muito da loirinha, assim. O que eu mostro pra ela, né? Ela não é muito de ir por ela. Mas enfim, amei essa história, Carla. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa relação que tu tem com a tua filha, muito bonita, que vocês, né, continuem, né, nessa mesma parceria. O segundo áudio de hoje é da Bia, da Beatriz, né? Ela mandou lá no Insta. Oi, o meu nome é Bia, eu tenho 18 anos e mesmo eu sendo fã do Speak Now já há bastante tempo, acho que a minha melhor história com ele foi no ano passado, porque eu decidi tocar Long Live na minha formatura, quando eu tava descendo as escadinhas pra poder pegar o diploma. Foi um momento, assim, mágico pra mim, porque terceiro ano de ensino médio é muito complicado, né? É muita coisa acontecendo, Enem e muitas cobranças. E a música Long Live, ela mesma fala que, assim, são jornadas que valeram a pena, que no final tudo valeu a pena. E eu senti que essa música era a música perfeita pra minha formatura. E agora, toda vez que eu lembro de Long Live, eu lembro dos bons momentos que eu tive no meu terceiro ano de ensino médio. E pra mim foi a melhor história que eu tive com o Speak Now, até hoje.
amo Long Live. E outra coisa também foi, com a mesma música Long Live, tinha uma época que eu tava tentando apresentar Taylor Swift pros meus pais, né, no ano passado. Já pensando, assim, numa turnê da Lourinha, né? Aí eu tinha que convencer meus pais, né, pra poder conseguir ingresso. Aí eu fui colocar Long Live e meu pai já conhecia a música. Aí ele virou e falou assim, e essa que é a música da Taylor? Ah, eu gosto dessa música, que não sei o quê. Foi um momento muito engraçado e até hoje eu falo que essa é a música favorita do meu pai. Muito fofa, muito legal. Legal. Nossa, hoje aconteceu algo de parecido comigo hoje, que a gente estava no almoço falando sobre os Speak Now, hoje, né? O assunto principal do almoço foi esse. E aí a minha irmã foi colocar para os meus pais ouvirem, né? A versão da Taylor com a Paula Fernandes. E os meus pais, eu já conheço essa música. Então é real, isso daí é real. Os pais já Sim, conhecem o toda clipe, vida. gente, tá vendo? Em 2012, né, no caso, 2011, 2012, não tinha como escapar de Long Live no Brasil. Não tinha como. Meninas, muito obrigado pelo áudio. A gente se emocionou, a gente se divertiu muito. Vocês deixam o nosso podcast muito mais bonito. Então é isso, muito obrigado. E falando sobre o Fala Swift ainda, no caso, na semana que vem a gente vai falar sobre a The Eras Tour. Então se você tiver alguma experiência, se você já foi em algum show nos Estados Unidos, a experiência de comprar ingresso, que a gente sabe que não foi nada fácil, não só aqui no Brasil, mas se você vai em algum show fora do Brasil, fora do país, manda pra gente, que na semana que vem o seu áudio ou seu depoimento pode aparecer aqui também. Manda pra gente, no caso, no Instagram, @SwiftCast. Como a gente já papeou bastante sobre esse universo mágico da Era Speak Now, chegou a hora de semear um pouquinho da discórdia, porque não é episódio do SwiftCast sem um pouquinho de polêmica e um pouquinho de discussão também entre a gente. Como o nosso tempo já está acabando, infelizmente, eu quero saber de vocês, Duda e Laura, qual é a música preferida e a menos preferida do Speak Now? Pode ser do Taylor's Version também, tá? Já incluindo Death from the Vault. Ia lá, começa, Laurinha, começa. Vou eu começar de novo. Mas, enfim, a minha favorita do Speak Now, eu já falei, tenho dificuldade em escolher, assim, cravar na favorita. Vou falar uma. Uma das minhas favoritas sempre foi Dear John. Eu sempre amei essa música, eu acho que ela é muito bem escrita e maravilhosa. Só o motivo dela ter sido escrita não é bom, mas eu adoro essa música, pra mim ela é perfeita. E a que eu menos escuto, sempre foi a que eu menos escuto, é Superman, que é a última, né, do versão 2010. Nossa, eu não escuto muito essa música, eu acabo sempre pulando às vezes, mas é a minha menos favorita. Aí eu vou acrescentar mais uma do From the Vault, acho que é a minha favorita. Gente, eu preciso falar sobre essa música, porque eu acho ela tão maravilhosa, que é Timeless. Nossa, eu não sei o que ela fez, ela botou alguma coisa nessa música, porque parece que depois que. Eu acho que ela fez de propósito, ela colocou no fim do álbum, pra gente sair destruído da primeira ouvida. Porque assim, gente, não, sem comentários, assim, muito, muito. Parece que te leva pra outro plano, assim, essa música é muito boa. E ela ainda fez o negócio, ela é muito cachorra, né, gente? Ela botou a música, essa música casa perfeitamente com o Mining do começo do álbum. Então, assim, sem comentário. Então, essa foi a minha favorita. Eu amo todas do The From the Vault. Acho que essa From the Vault foi muito bom. Mas acho que essa daí... Nossa, tu falou uma coisa muito legal que a gente não tinha falado ainda, né? Sobre como Mine e Timeless, elas se encaixam, né? Ela abre o álbum o Mine. Nossa! Ela fez pra foi provocar. De propósito, com certeza. Sério, com certeza. muito bom, muito bom. Eu sempre consigo, na verdade, falar. Eu não tenho muita dificuldade nos álbuns, assim, de falar a minha preferida, pelo menos duas. Mas com o Speak Now, nossa, gente, sério, ele é o meu álbum preferido da vida. Eu amo todas as músicas. Mas esses dias eu fiz uma pergunta pra Laura se, assim, pra escolher uma preferida no álbum. Imagina assim, pego as que eu mais gosto e imagino, se elas estivessem se afogando, qual que eu salvaria? Meu Deus! Pois é, e eu sou obcecada por Dear John e The Story of Us, e Better Than Revenge, e Stars Fly, mas minha absolutamente preferida é Dear John também. Se
falo isso com dor no coração, mas se Dear John e The Story of Us estivesse se afogando, eu salvaria Dear John. Porque eu tenho... porque eu tenho uma história pessoal que se encaixa, assim. Mas, enfim. E a menos preferida não que eu não goste, mas eu vou falar a mesma coisa da Laura, que ódio. Mas, assim... tenho duas, na verdade, que eu tá ali entre as menos preferidas, que é... Eu vou ser julgada agora, eu sei disso. Que é Superman, ok? Mas eu não escuto muito Hours. Desculpa, gente, desculpa, eu não curto muito. Aí não rola. Essa, Não, aí não dá. Pois é, gente. Ai, desculpa. Mas eu não... sei lá, é que eu fico imaginando a pessoa, sabe, que essa música é sobre. E eu fico com muito ranço. Ah, tá. Vou A gente dá dar esse desconto. nota 5 pra você. Tá bom? Eu fico com muito ranço dessa sobre quem é. Ai, é completamente... nada a ver, né? Mas, enfim. E vou adicionar também do From the Vault, porque a gente tá nesse tópico. A minha absolutamente preferida do From the Vault e... Ai, nossa, perfeita, é I Can See You. Gente, que música é essa? Ai, nossa senhora amada. Pra mim, uma das melhores músicas que o Jack Antonoff já produziu. Uma das melhores os dois, eles são perfeitos juntos, né? Eu amo. Ó, já fica aí a minha... Eu sou fã de carteirinha do Jack Antonoff, gosto de tudo que ele faz. Acho que as melhores músicas da carreira da Taylor são com ele. E a Can See You, eu não sei como é que... Eles acordaram, foram pro estúdio e fizeram aquela música. E, tipo assim, como assim? Como é que alguém pensa nisso? Mas, né, enfim. Eu sou obcecada por essa. Tô obcecada por ela. Não, pra mim, eu acho que eu vou muito no que a Duda falou. No Speak Now é muito difícil de escolher só uma música, porque eu gosto de muitas. E como eu já falei, essas músicas marcaram muito a minha vida. Eu fico muito entre Last Kiss e Haunted, sobre as minhas favoritas, no caso. Só que, tipo, amo. nessa questão, entre essas duas, qual que eu gosto mais? Eu acho que eu escolho Last Kiss, porque quando eu era era um pupilo muito pequenininho, eu não sabia, não tinha muita noção do que é música, do que é isso, do que é letra, do que é composição. Quando eu peguei pra ler a letra de Last Kiss, ouvindo a música, eu falei, cara, isso é arte. Aí, não teve como. Essa música sempre marcou muito a minha vida. Não por causa do significado dela, porque ela é bem triste, né? Mas sim porque eu gostava de ouvir ela e já sabia o quão genial a Taylor era, né? No caso. Ainda é. E a menos favorita, eu vou imitar o que vocês falaram, e é Superman mesmo. Eu quase não ouço essa música. Tipo, ela tá no Deluxe e tá lá. Coitada. Sempre esteve pra mim, tipo, chegou Superman, vamos pular. Prefiro ouvir, eu acho que Meu Deus. no de 2010 era a versão de 2010, depois de Superman era a versão acústica de Back to December, não era? Eu já pulava pra essa e falava, agora sim. Mas enfim, e do From the Vault, eu fico, entre as minhas favoritas, eu fico em dúvida entre I Can See You e Timeless também. Porque são duas músicas incríveis. I Can See You tem toda uma vibe meio mística, né? Não sei o que eles colocaram nessa música. E Timeless tem essa questão de ser um encerramento que eu não esperava que Timeless seria um encerramento tão perfeito pro Speak Now, Taylor's Version, como ela é. Nossa, fica aquele sentimento, parece que representa o álbum inteiro, né? Tipo, sei lá, ela fez muito bem isso. Ficou muito Tipo assim, legal. perfeito. Começa por aí. Mas o Last Kiss acho que fica em segundo pra mim também. É uma das que eu mais gosto. Eu acho que não tem como errar essa questão, a gente falou de polêmica, mas não tem como errar nessa questão do Speak Now, né? Ele é, principalmente pra nós três aqui, que o Speak Now é o nosso bebê, acho que de todos os três. Então a gente meio que tem uma opinião bem parecida, assim. E, enfim, o Speak Now todas são boas, apesar de umas ali ser skip. É isso, pessoal. Eu nem acredito que a gente já acabou o episódio. Eu queria ficar mais 4 horas falando aqui só como eu amo, só sobre como eu amo tanto esse álbum.
Vocês já devem estar cansados de ouvir a nossa voz. Desculpa pelo episódio longo. Mas, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer as meninas, né? As meninas que mandaram os depoimentos. E a Laurinha, que tá aqui com a gente sempre. E que se depender, a gente vai continuar sempre com a gente. Laurinha, a gente te ama. Vai ter um certo álbum aí que eu não vou participar, hein? Brincadeira. Eu vou vir pra falar mal. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, que nos apoiam, que comentam tudo. Então, é isso, gente. No próximo episódio, a gente vai voltar a comentar sobre a The Eras Tour. A gente vai fazer essa dinâmica de comentar um pouco sobre os álbuns, depois sobre a tour. Assim, pra gente... Tem muita coisa que mudou desde o primeiro episódio. Muitas atualizações. Mas nesse próximo episódio vai ser de uma forma mais geral, não somente da The Eras Tour no Brasil. Fiquem ligados nas nossas redes, ativem as notificações pra não perder nada. E é isso. E também mandem o textinho, né? O Lu já falou, mas mandem lá o textinho de vocês que a gente lê, né? Caso vocês não queiram enviar o áudio. E mandem áudio também, né? De até 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos ali no máximo. Pra gente pôr, né, vários aqui. É isso, gente. Não esquece de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo. Dá 5 estrelas no Spotify, porque esse jabá, essa paiola é muito importante pro nosso trabalho. E também segue a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. @TaylorSwiftBR no Twitter, @TaylorSwiftBra no Telegram e no Instagram, @TaylorSwiftOficial, OFC no caso, e @SwiftCast. O SwiftCast é produzido e dirigido pelo queridíssimo Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Tchau, gente! Tchau, beijo, gente!